Graça e paz seja sobre a sua vida. Noite especial em que nós vamos cumprir uma das ordenanças sagradas da ceia do Senhor, em que nós vamos rememorar daqui a alguns poucos minutos, rememorar aquilo que nos atraiu para estarmos aqui nessa noite, que é a cruz. Foi pela cruz que nós fomos resgatados, amados, regenerados, nos tornamos nova criatura. E nessa noite nós vamos lembrar, rememorar a essência da nossa vida nessa terra e da nossa salvação. Mas antes eu gostaria de compartilhar a palavra, o livro de Êxodo, que nós temos caminhado sobre essa série no livro de Êxodo, capítulo de número 16. Nós vamos ler os 10 primeiros versos, Êxodo 16. Glória a Jesus. Pode acender a luz, por gentileza, para os irmãos acompanharem a leitura, quem está com a Bíblia aí. Também temos no telão, para quem porventura não a trouxe. Êxodo 16, diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou diz: achei. Amém. Preparado, gente? Dá tempo de ir embora, hein? O pessoal já me olhou assim, né? Toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou ou murmurou a Moisés e Arão. E disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. No 6º dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Então, de domingo a sexta eles pegavam uma porção, na sexta eles pegavam duas, para o sábado não pegar. Olha aí, verso de número 5. Assim, verso 6, assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós, para que vocês queixem, ou que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra... Diga comigo: Deus ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Verso 9, disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. Deixa esse texto marcado e vai um pouquinho à frente no Salmo de número 78. Deixa esse marcado, que ele vai ser o nosso texto base. Mas vai um pouquinho à frente no Salmos, livro de Salmos, número 78. Glória a Deus. Salmo 78, verso 18. Verso 18 a seguir, diz assim, acharam aí, gente? Amém? Deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo: poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Poderá suprir de carne o seu povo?
O Senhor os ouviu e enfureceu-se. Com fogo atacou Jacó e a sua ira se levantou contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. 23 a 25 para finalizar. Contudo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover maná para que o povo comesse. Deu-lhes o pão dos céus. Os homens comeram o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Amém? Vamos orar mais uma vez? Meu amor, você faz uma oração? Colocando diante de Deus a minha vida e a vida de cada um de nós. Senhor, muito obrigada por essa noite maravilhosa na Tua casa. Que Teu Espírito Santo venha preparar o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Que ele seja como uma terra fértil para a sua semente chegar e venha germinar e gerar muitos frutos na nossa vida. Gere arrependimento, gere quebrantamento, toma a nossa mente, tome todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades, que venhamos provar do maná que o Senhor já preparou para nós. Use a vida do pastor Bruno com poder e autoridade, que não seja ele a falar, mas seja o Teu Espírito Santo. Todas as palavras que saírem dos seus lábios sejam 100% direcionadas pelo Senhor. Transmita, Pai, tudo que o Senhor tem para a Tua igreja através da vida do Teu filho. Organize os pensamentos deles, as ideias dele, que tudo venha a ser para a Tua glória. Nós te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho aprendido muito nessa caminhada com o povo de Israel no deserto. A gente vai sendo forjado. A gente vai sendo preparado. Pode colocar, por gentileza, o slide. Hoje, como nós vimos no Salmo, nós vamos aprender sobre uma mesa no deserto. Vamos ler juntos o que está escrito aí, 1, 2, 3 e... Uma mesa no deserto, o perigo das murmurações e as lições da provisão. Deus preparou, como até mesmo foi citado aqui no testemunho que o Judson compartilhou, né? O Senhor é quem nos sustenta mesmo. Ele preparou uma mesa no deserto para o povo de Israel. E essa mesa que foi preparada, que o salmista registra, essa mesa no deserto, ela nos traz lições para a nossa jornada de vida, muito pertinente à nossa realidade. Eu não sei se você talvez passou na sua mente quando eu estava lendo esse texto, você falou assim, parece que o pastor já leu esse texto, né? Parece que já leu, o povo reclamou. Não, era outro episódio mesmo. Eles reclamaram lá no Mar Vermelho, eles reclamaram diante do mar amargo, das águas amargas, e ali estão registradas agora mais uma manifestação de reclamação do povo de Deus, e a gente precisa aprender diante dessas sucessões que aprisionaram o povo no deserto, aprender para as nossas vidas as lições que Deus tem. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, pode colocar por gentileza. Eu gostaria que você pensasse nesse momento sobre essa pergunta. Imagine uma situação hipotética. Como seria a sua vida se a partir de hoje, tudo que você reclamasse, Deus tirasse da sua vida? Pare e pense por alguns segundos aí sobre essa frase. Se a partir de agora, nossa, demorando. A partir de agora, tudo que você reclamasse, Deus tirasse da sua vida. Nossa, eu não aguento, o menino não aguenta minha mãe. Pronto, tirei. Você olha lá no cabelo, a irmã está lá e fala assim, nossa, esse cabelo meu, ficou careca. Você fala, meu Deus, essa... Boa, essa é boa, né? Senhor, essa barriga. Esse é o sonho, né? Nossa, essa casa, pelo amor de Deus, essa casa, vai morar na rua. Oh, meu filho, esse menino é insuportável, pode sepultar. Imagina se a partir de hoje, tudo que você reclamasse, nossa, esse trabalho, esse emprego meu, Deus tirasse da sua vida. Como seria a sua vida? Diga para mim. Como você ficaria? O que você teria? Será que você teria uma igreja? Será que você teria um ministério? Será que você teria roupas? Será que você teria comida? Eu fiquei pensando sobre essa reflexão, essa pergunta hipotética. Se Deus nos dasse ou nos tirasse as coisas de acordo com a forma como a gente fala, como a gente comporta na vida, eu fiquei pensando, o que nós teríamos hoje?
como a gente estaria nesse exato momento, que tipo de vida eu e você teríamos. Aí tem uma frase de Charles Spurgeon, pode colocar por gentileza, que faz sentido sobre essa manifestação de graça de Deus. Vamos ler juntos essa frase, 1, 2, 3 e... Deus não provê porque somos bons, mas porque Ele é bom. Porque se Deus fosse prover na medida da nossa postura, das nossas falas, se Deus fosse fazer algo mediante restritamente aos meus comportamentos, de fato nós não teríamos absolutamente nada. Então a provisão divina, ela não está restrita ao nosso comportamento, mas à sua própria natureza. A provisão divina não está restrita ao nosso comportamento, mas à sua própria natureza. Ela vai de acordo com o nosso comportamento em certas ocasiões, sim, a lei da semeadura é uma realidade. O que o homem semear, isso ele colherá. Então muitas das colheitas é baseado no cumprimento dos princípios. Mas Deus não se restringe justamente, ou especificamente, restritamente, melhor dizendo, a isso, ao nosso comportamento, mas à sua bondade. Deus não provê porque somos bons, mas porque Ele é bom. O texto que a gente leu é uma prova latente, é uma prova gritante dessa realidade de que Deus não provê porque somos bons, mas porque Ele é bom. Porque mais uma vez, você vai ver nesse texto um povo que recebe provisão apesar da murmuração. Um povo que recebe provisão apesar de reclamar com os lábios. Apesar da murmuração do coração, eles recebem as cordonizes ao entardecer e recebem o maná pela manhã, e aquele maná vai sendo uma provisão diária sobre eles. Eu fiquei pensando, é um texto que nos mostra Deus manifestando provisão satisfatória, provisão nobre e provisão constante, mesmo um povo ingrato, insatisfeito e murmurador. Uma provisão tão nobre, porque o maná é chamado pelo salmista ali como pão dos anjos. A padaria celestial fez um alimento. Imagina só, um alimento fitness. Para o povo de Israel, mas era substância que eles comiam, conseguiam passar todo dia com esse alimento. Então um alimento nobre, feito no céu. Um alimento que era satisfatório, porque nutria, e era um alimento constante, mesmo para um povo ingrato, insatisfeito. Então, nós vemos nesse texto que a provisão dada por Deus, ela é dada por Deus não porque eles mereciam, mas por quem Deus é. Porque Deus é bom, porque Deus é fiel, porque Deus é misericordioso. Isso, de alguma forma, traz um constrangimento diante da graça de Deus, porque apesar das nossas queixas, Deus não nos abandona. Você pode dizer glória a Deus por isso? Apesar das nossas queixas. Você já reclamou no dia de hoje? Não, lógico que não. Não reclamou de acordar, não reclamou de nada. Não reclamou da comida, não reclamou do calor de Valadares, louvado seja Deus. Não reclamou, a gente não reclamou. Mas esse povo aqui reclamou. Então você vai ver nesse texto que, em vez de Deus manifestar juízo, que é o que eles mereciam, porque receberam um tanto de milagre, gente, e ainda reclamando, sendo liberto de 430 anos de escravidão, ainda reclamando, vendo o milagre de água amarga se tornando doce, estavam há poucos dias atrás, em Elim, debaixo de fontes e de palmeiras, passaram-se poucos dias reclamando, em vez de juízo que merecia, Deus enviou para eles um maná que eles careciam. E aí nós lembramos de texto como 2 Timóteo 2,13, que diz, se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Então nós olhamos para essa realidade e observamos que nós servimos a um Deus que nos abençoa, sobretudo por causa da essência do seu caráter. Você vai ver que nós servimos a um Deus que nos salva, não pelos nossos méritos, mas pela sua graça. Nós servimos a um Deus que nos responde, não com base, às vezes, na nossa postura, muitas vezes, mas diante da graça dele irresistível e inexplicável. E eu lendo esse texto, eu fiquei pensando, muitas vezes a gente está murmurando de coisas que Deus já está providenciando. Às vezes a gente está reclamando, como o povo reclamando do maná, de coisas que Deus já está
providenciando. E a gente cai sobre esse ambiente, esse lugar que não é um lugar seguro, e eu vou te mostrar isso agora. Porque você fala, olha, então eu posso, quando eu li, foi a primeira leitura rápida, eu falei, mas Deus está respondendo a queixa? Então a reclamação, Deus acolhe reclamação, Deus não recebe não é só clamor, mas também reclamação. Eu comecei, na primeira leitura, a gente começa a perceber isso, mas vai entendendo dentro do contexto, a profundidade dessa realidade. E qual que é a profundidade dessa realidade que a gente vê nesse texto? Que o fato de Deus, pode colocar a próxima frase, o fato de Deus manifestar provisão, guarde isso. Se tiver que lembrar de alguma coisa, lembre disso. O fato de Deus manifestar provisão nem sempre significa aprovação. Isso começou a gerar um temor muito grande no meu coração. Porque o fato de Deus manifestar a provisão do povo não significa que ele estava aprovando o povo. Isso é muito claro quando você lê o Salmo que nós lemos, o Salmo 78, do verso 23 a seguir, que fala que Deus abriu as portas dos céus, Deus fez chover o maná, Deus deu o pão dos anjos. Verso 27, Deus fez chover, está escrito, chover carne sobre eles como pó, bandos de carne. O texto fala, comeram à vontade. Olha, Deus deu provisão satisfatória, abundante, comeram à vontade. O texto diz, e assim ele satisfez o desejo deles. Olha, Deus satisfez os desejos deles. Deus manifestou uma provisão nobre e abundante. Mas o verso de número 30 diz assim, mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus. Acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. A despeito de tudo isso, continuaram pecando. E aí o texto encerra no verso 33, por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Então o texto nos mostra, esse salmista, que Deus dá maná, que Deus dá carne em abundância, mas enquanto eles comiam, a ira de Deus se acendeu contra eles. Ou seja, o fato de Deus manifestar a provisão não estava assinando que Deus estava aprovando o comportamento deles, porque a aprovação de Deus não está relacionada, pegue isso, a aprovação de Deus não está relacionada às bênçãos materiais que recebemos, mas sim à maneira como vivemos. A aprovação de Deus não está relacionada à aprovação, não está relacionada às bênçãos materiais que recebemos, mas sim à maneira como vivemos. Então a aprovação de Deus tem a ver não com aquilo que eu recebo nas mãos, mas aquilo que eu carrego no meu coração. A aprovação de Deus tem a ver com a vida no altar. A aprovação de Deus não tem a ver com a abundância ou a provisão que eu recebo. Isso é um sinal, sim, mas isso não significa a aprovação. A aprovação tem a ver com uma vida de arrependimento, uma vida crucificada, uma vida que honra o Senhor, uma vida em que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, nós vamos fazer tudo para a glória de Deus. Então, começa a gerar dentro do nosso coração temor e tremor. Porque a gente traz diante disso que ser usado por Deus nem sempre significa ser aprovado por Deus. Então aquilo que eu recebo, ou até mesmo aquilo que eu transbordo, aquilo que eu faço, não significa muitas vezes aprovado por Deus. E aí a gente sabe disso com clareza, porque a Bíblia nos mostra que vai ter gente profetizando no nome dele, mas vai ouvir em Mateus capítulo 7, não vos conheço, porque carregava o dom, mas não carregava a presença, carregava o dom, mas não andava em santidade. E a vida com Deus, ela precede a vida para Deus. Deus está mais interessado em quem nós somos do que naquilo que nós fazemos. O ser, ele deve vir antes do fazer. Então não adianta nada a gente fazer, vou fazer a campanha tal, vou receber de bênção. Meu irmão, mais do que receber a bênção, porque é maravilhosa e revela o caráter de Deus, procure receber a aprovação de Deus. Procura, como Paulo diz a Timóteo, procure apresentar-te a Deus aprovado.
como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Mateus capítulo 7, verso 21, 23, que eu citei aqui, parafraseei, diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, e olha aqui que há uma ênfase, Senhor, Senhor, ou seja, ele é repetitivo, é algo fervoroso, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, e que está nos céus. Não é o que diz, é o que faz a vontade. E o texto segue dizendo: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eu olhei para esse texto, o Mateus que estava aqui, pode ficar à vontade para vir aqui com a gente. Esse texto, ele nos mostra Deus respondendo uma queixa, mas nos trazendo essa realidade de que essa provisão de Deus não significa a sua aprovação. Tinha apenas 45 dias, gente, que esse povo estava no deserto. Eles tinham acabado, como eu disse agora há pouco, de estar debaixo das fontes de Elim, das palmeiras. Deus tinha transformado águas amargas em águas potáveis. E além das águas potáveis, Deus colocou eles num manancial, um lugar de fontes. E aí eles prosseguiram viagem. Só que no meio da viagem eles começaram a ter fome. Tiveram fome. E foram, no verso 2, reclamar. Toda a comunidade reclamou a Moisés, dizendo aos israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Matado no Egito. E aí Deus responde, obrigado, Deus responde a queixa, mandando cordonizes, isso, à noite, carne fresca para eles, fazer um churrasco. Crente gosta de churrasco? Quem gosta de churrasco? Amém? Amém? Aleluia. O pessoal agora começou a ficar pentecostal. Veja o fogo da churrasqueira, ô glória. Churrasco, e de manhã, o pão preparado, justamente como a gente diz, na padaria do céu. Deus, apesar do povo, colocou uma mesa no deserto, para nos ensinar tantas coisas profundas, elementares e ao mesmo tempo profundas, porque a gente recebe a mesa nos desertos da nossa vida, e a grande questão é como a gente tem reagido diante das mesas da provisão que Deus nos dá, como a gente tem nos portado. Diante disso, o que me veio ao ler o verso 2 e 3 é perceber o perigo das murmurações, que é algo tão comum para nós, tão comum, a gente não percebe, a gente está murmurando, a gente não percebe, a gente está em algum nível, reclamando de algo, manifestando insatisfação com o outro, e aquilo vai se tornando tão repetitivo na nossa vida, que a gente nem faz mais de forma consciente, já flui normalmente. O perigo da murmuração. O que é murmurar, pastor? É reclamar insistentemente de outros, dicionário, de algo ou de alguma situação. Reclamar insistentemente de outros, de algo ou de alguma situação. Dicionário, irmão Aurélio, acho que é resmungar, é queixar-se. Então, é quando alguém faz algo que não gostamos, não aprovamos, ao invés de conversar talvez com essa pessoa ali, a gente vai reclamar com os outros, a gente traz sempre posturas de insatisfação, sempre posturas de insatisfação. Louvado seja Deus, ninguém aqui, os casados não tem esposa reclamando, as mulheres não têm maridos reclamando, amém? Porque a Bíblia fala aqui em Provérbios 21:9 que é melhor morar só no fundo de um quintal do que dentro de uma mansão com uma mulher murmuradora e briguenta. Está na Bíblia. Então você está morando aí, glória a Deus, e vai ficar até que a morte o separe, né? Porque você está desfrutando dessa, uma mulher sábia que está edificando a sua casa. Você pode dar um glória a Deus bem alto? Os homens dão glória a Deus bem alto, senão à noite você... Amém, irmãos? Faz forte aí. Esse cutucão. Tem um que falou assim. Às vezes alguém aqui que tem trabalho no emprego, tem funcionário reclamão, tem colega de trabalho reclamão. A gente, filho, marido,
gente na igreja, a gente tem que começar a perceber que a gente às vezes fala do povo de Israel, lidando com falta de comida no deserto, situação muito mais terrível, mais plausível, entre aspas, de reclamar, e a gente está se posicionando com reclamação por coisas muito menores. Então, antes de apontar o dedo para o povo de Israel, a gente precisa fazer um check-up do nosso coração. E aqui o texto vai ver que a murmuração é tão contagiante negativamente, que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. Eles estavam agora reclamando do cardápio. Eles reclamaram lá quando foram libertos, quando viu o mar vermelho. Vou morrer aqui, reclamaram. Deus abre o mar vermelho. Reclamaram, como eu disse diante lá, reclamaram com Moisés quando vieram as pragas, as 10 pragas da libertação, eles já reclamaram. Depois, quando saíram, reclamaram. Depois, diante das águas amargas, reclamaram. Agora, reclamando de comida. Aí, a gente começa a olhar esse texto e ver o quão perigoso é isso para a nossa vida espiritual, para a nossa existência, para a nossa eternidade. Porque isso tira a gente do nível de aprovação de Deus. Você pode até ter, eu e você podemos até ter a provisão. Estou tendo a provisão. Mas será que a gente está tendo a aprovação? E esse fator é um fator que nos faz sair, mesmo tendo provisão, da aprovação. E falar de aprovação é falar de eternidade. Então qual o perigo? Pode colocar aqui para a gente alguns. A murmuração, primeiro o quê? Leia comigo que está grande aí. Revela o coração. Ela revela, o texto diz assim: no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, disseram-lhes. Então o pecado aqui da murmuração foi revelado através da fala deles. Eles disseram algo para Moisés e Arão. Eles falaram algo. Falaram com Moisés: por que a gente não morreu lá no Egito? Eles falaram para Moisés. Só que a gente sabe que aquilo que a gente fala revela quem a gente é. Porque o próprio Jesus disse em Lucas 6,45 que a boca fala o que está cheio, ou seja, a fala deles estava denunciando o coração deles. A fala de murmuração era uma denúncia do que de fato eles carregavam no coração. Então você vai ver, às vezes, as nossas queixas, elas nunca são causadas por questões realmente, meramente externas. Elas revelam, na verdade, a condição do nosso coração. E uma coisa que me confronta muito é pensar e perceber como Cristo pode estar no coração quando o diabo tomou posse da língua. Como que Cristo pode estar no coração se o diabo tomou posse da língua na murmuração? Porque é um pecado, não é gerado pelo Espírito de Deus. Então como eu posso falar que eu sou cheio do Espírito Santo se eu carrego nos meus lábios a murmuração e a reclamação? Como dizer que sou cheio do Espírito Santo se da minha boca sai não a santidade que o Espírito carrega, mas sim a carnalidade do meu coração? Então a verdadeira espiritualidade, sabe, uma palavra que Deus, uma frase que Deus colocou no meu coração, é que a verdadeira espiritualidade é mais medida pelos comentários que eu faço nos bastidores que os cânticos que eu elevo no culto. A verdadeira espiritualidade é mais medida pelos comentários que eu faço, seja nos bastidores, no dia a dia, do que pelo louvor que eu elevo no culto. Então, se nós reclamamos mais do que nós adoramos, nós precisamos examinar o nosso coração. Porque a murmuração, ela revela o coração. Pode passar. A murmuração, vamos ler juntos? Distorce a realidade. Olha o que esse povo falou: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos. Vamos morrer de fome nesse deserto. Gente, quem lê essa frase desse povo, quem nos dera tivesse morrido, estava sentado junto às panelas de carne, comia os pão a fartar. Você fala assim: esse povo estava num resort, panela de carne, pão a fartar. Aonde? Um povo que estava sendo severamente ali escravizado, trabalhos forçados, principalmente no final. Então você vai ver que há uma distorção da realidade. Eles estavam romantizando o passado.
Então eles distorcem, romantizam o passado do Egito, esquece ali da escravidão e começa a reclamar do presente. E você vai ver uma distorção do passado em relação a uma distorção de realidade. Em relação ao passado, essa panela de carne que estava viajando na maionese, pão a fartar, resort all inclusive, né? Você vai, esses caras estavam no resort all inclusive, panela, pão a fartar, all inclusive. Eles estavam na escravidão 24 horas, distorção da realidade. E outra, eles estavam se queixando que não tinha comida. Mentira. Porque se você ler no capítulo 17, o verso 3, você vai ver que ele tinha rebanho. Eles tinham ainda gado. Eles tinham ali os rebanhos para beber leite, para fazer uns queijos, né? Igual Davi, fazer uns queijos. Ou quem sabe até mesmo um churrasco. Então isso não tinha, eles não estavam com falta de comida. O verso 3 do capítulo 17 fala que eles tinham ali o rebanho. Então, distorção de realidade. Essa é uma característica de um murmurador. Ele é sempre um maximizador de problemas. Ele sempre fala que do casamento, seja do trabalho, tudo algo como muito terrível. Às vezes você precisa passear um pouco ali na UTI para saber o que de fato é problema. Está maximizando uma realidade, maximizando demais uns problemas. Às vezes a gente sente prazer em supervalorizar dificuldades que a gente está vivendo. E quando a gente está se portando com reclamação, a gente está parando de enxergar as bênçãos presentes. Meu querido, deixa eu te falar, muito mais significativo do que qualquer problema que você tem, muito mais abundante, numeroso, são as bênçãos, numerosas são as bênçãos que você carrega. Muito mais, muito mais. Está vestido, está num ambiente como esse, Jesus te alcançou com a graça dele. Quem sabe está com um esposo, esposa, amigo, filho, está mexendo os dedos, está vivo, está respirando. Tem gente que precisa de uma máquina de entubar. Às vezes tem um veículo, pega um Uber, tem um trabalho, tem um teto, e a gente está maximizando os problemas, está aprisionando a nossa alma e nos tirando uma esfera de ser aprovado por Deus e viver uma vida que agrada a Deus. Característica de um murmurador, distorce a realidade. Pode colocar o próximo, que é terrível. A murmuração, o que está escrito ali, gente? É a antessala da rebelião. Eu estava lendo essa palavra hebraica. Toda rebelião, ela é precedida de um murmurador que se move. A palavra hebraica de murmuração está escrito, não foi desenvolvida para expressar uma queixa rancorosa apenas. Pelo contrário, descrevia uma rebelião aberta. Então, o primeiro passo para a rebelião é a murmuração. Foi a insatisfação do povo que levou os montins contra Moisés, que levou os montins lá em Números 14, que levou os montins de Datã, Abiú, de Corá. Então nós precisamos urgentemente perscrutar o nosso coração, porque se a gente está carregando murmuração nos lábios, a gente está abrindo uma brecha para um espírito satânico agir na nossa vida, que é o próprio Lúcifer carregou no céu e se manifestou. Uma rebelião acontece. Uma rebelião acontece no Éden, acontece no céu, através de um espírito de murmuração. Salmo 78, verso 17 diz assim, ó, se rebelaram no deserto contra o Deus Altíssimo. Então por isso que a gente precisa ver que nós estamos pulando fora da aprovação de Deus, mesmo tendo a provisão, mesmo tendo o favor da graça de Deus, porque o sol, meu irmão, vem sobre justos e injustos. A chuva cai sobre o solo do justo e do injusto. A grande pergunta nossa é como está o nosso coração diante de Deus.
Quando eu me coloco nesse lugar, eu estou mostrando o coração, eu estou distorcendo a realidade, eu estou me colocando numa antessala de algo que Satanás carregou. A murmuração pode passar, é um sintoma latente de o quê? Ingratidão. Ingratidão. Tinha nuvem para colocar sobre eles conforto à noite, de manhã, coluna de fogo para livrá-los, aquecê-los, iluminá-los. Todos os dias tiveram mar aberto, mar vermelho, águas amargas sendo potável, fontes em Elim, águas da rocha, mas mesmo assim reclamaram. Ingratidão. E a Bíblia diz que a gratidão nos faz se inserir dentro da vontade de Deus. Em tudo dai graça, em tudo dai graças, diz Paulo em 1 Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, você quer viver dentro da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quem quer viver dentro da vontade de Deus? Manifeste gratidão em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Seja grato. Diga para quem está do seu lado: eu sou grato a Deus pela sua vida. Diga para ele: eu sou grato a Deus pela sua vida. Oh Jesus, oh Jesus. Irmão, eu não quero que a gente esteja aqui domingo após domingo, caminhando no reino de Deus, nos reunindo, mas chegando diante do céu e ouvindo não vos conheço. Às vezes é muito mais confortável para o pregador trazer aqui que Deus vai abençoar, porque Deus abençoa mesmo, que Deus vai prover, que Deus vai curar, e Ele faz mesmo. Mas o que adianta às vezes a gente ficar se alimentando somente dessa realidade e anulando outra realidade do Evangelho? Ah, meu irmão, quer queira ou não, o Evangelho é a cruz de Cristo. Quer queiramos ou não, a porta ela é estreita sim, é negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir. E deixa eu dizer, essa porta não passou por reforma, essa porta continua estreita, o caminho é apertado, mas vai valer a pena, porque nós estaremos um dia diante dele para todos. Você pode adorar, você pode exaltar, você pode celebrar. É um caminho apertado, mas não existe nada melhor. Você acha que quem sofre, quem vive a realidade da murmuração ou da gratidão? Mesmo que seja um desafio, não existe uma alma mais saudável do que aquela que caminha em gratidão. Já andou com gente grata? É tão ruim. Quem gosta de gente reclamona? Quem gosta? Eu posso te apresentar aqui. No final do culto você me procura. Eu vou começar a mandar uns contatos para você. Pastor, não estou querendo uma pessoa aqui para reclamar aqui das coisas que eu faço, para reclamar aqui no meu trabalho, para reclamar do meu ministério. Estou precisando. A gente acha para você rápido. Ninguém gosta. E por que a gente se coloca nessa posição? Se ela é tão terrível, mostra o nosso coração, distorce as realidades, ou seja, nos faz potencializar problemas. Tem gente que vê problema em tudo, né, irmão? Tudo é problema. Mamãe passou um momento ali de desafio, né, na luta contra o câncer. E a gente nem, se a gente não, alguém avisasse a gente que ela não estava com câncer, a gente não conseguia saber, né? Falei, não tem certeza? Está fazendo quimioterapia? Falando de coração. Porque eu falava, ei, mamãe, oh, glória a Deus, pastor, tá? Nós estamos fazendo a quimioterapia, o que é isso, gente? Você vai estar mais animado que eu? A glória de Deus, ela tem um coração em Deus. Saiu, agora deu um probleminha aqui no coração, mas vamos orar. E aí, eu fiz os exames lá, como é que estão os exames lá? Eu fiz os exames, deu um probleminha no coração, mas vamos orar, Jesus vai curar, já deu a vitória. Meu Deus. Nosso coração precisa ser tomado de temor. Pode passar, por gentileza. Precisa, por isso que a gente não agrada a Deus, porque é uma ofensa contra Deus. Quando Moisés, o povo estava reclamando de Moisés, falando de um homem que Deus levantou. Aí Moisés foi falar para o povo o quê? Falou, olha, vocês não estão, essas queixas não são contra nós, mas sim contra meu Deus.
E às vezes a gente fala mal de projeto de Deus, fala mal de homens de Deus, fala mal de outras coisas também. A gente está levantando ofensa contra o próprio Deus. Olha que posição que nós estamos nos colocando. Nós estamos levantando ofensa contra o próprio Deus, o próprio Deus. Salmo 78:17, se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Não foi contra Moisés, a palavra era contra Moisés. Ele estava falando mal do Moisés, estava falando mal ali nessa ocasião de Moisés e de Arão. Mas quem estava recebendo isso era Deus. A murmuração passava assim de Moisés e caía lá em Deus. John Piper, ele diz assim: a murmuração contra a liderança levantada por Deus é uma semente de rebelião contra o próprio Deus. Então nós precisamos, gente, de ter temor. Porque hoje, como a gente pode falar tudo na internet, coloca qualquer comentário lá, a gente tem essa liberdade, o povo fala o que quer. As teclas falam que está cheio o coração. Bruno, capítulo... a boca, aqui em vez de você verbalizar, você está colocando. Então cuidado com os comentários que você escreve. Está revelando o seu coração. E aí a gente se levanta contra o próprio Deus. Para a gente finalizar essa parte a gente pode passar o próximo. Vamos ler juntos? A murmuração aborta a promessa e faz o homem perecer no deserto. 1 Coríntios 10:10 diz assim: nem murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então o povo murmurou. Esse povo que murmurou nunca entrou na terra prometida. Eles ficaram presos no deserto até que todos morressem e surgisse uma nova geração para entrar na terra prometida. A promessa aconteceu. Eles sabiam da promessa, mas não colocaram os pés na promessa por causa do quê? Da postura, da verbalização, de murmuração que eles carregavam durante o trajeto no deserto. Eu fiquei pensando quantas promessas lindas vão se cumprir, mas às vezes eu e você não vamos vivê-la por causa das reclamações que a gente está. Você está no ambiente da promessa, você está com um povo que vai viver a promessa, mas você talvez não vai viver, porque Deus vai cumprir. Mas talvez você e eu não vamos viver, porque a gente está se colocando num lugar onde Deus onde aborta a promessa e nos faz perecer no deserto. O que está saindo dos nossos lábios? O que tem dominado? Pergunte para você, o que tem dominado o meu coração? Será que é a gratidão, a murmuração? Pensa na sua casa, pensa no seu dia, pensa no seu ambiente de trabalho, pensa no ministério que você faz parte. Pensa, porque isso é muito sério para a gente caminhar para o encerramento. Diante da mesa no deserto, quais são as lições? Pode passar, por gentileza. Olha os aprendizados. Vamos ler juntos, 2, 3 e... Deus testa a nossa obediência a partir das pequenas coisas. Deus, Ele disse que ia mandar o maná, mas o mais complexo Ele fez, o improvável, que é mandar pão para cerca de 2 milhões de pessoas. Já pensou todo dia uma padaria entregar 2 milhões de maná lá, mais de 2 milhões, né? Tem uns que falam que é 3, 4, enfim, milhões de pães, todos os dias, fresquinho, novinho, cedinho. Só que Deus disse para o povo algumas coisas que eles tinham que fazer. Era um jarro por pessoa, Êxodo 16:16. Tinha que ser cedinho, antes do sol esquentar, senão o maná derretia. E tinha que pegar de domingo a quinta apenas um. Deus dá a provisão, e aí Ele dá a instrução, né? Você pega só um. Se pegar para o dia seguinte, aí eles pegaram, né? Eles foram lá e pegaram, tinha que pegar, né? Obediente. Pegou. O que aconteceu? Mofou. Mas na sexta-feira, eles tinham que pegar quantos? 2. Em relação ao sábado, que é o sábado, o Shabat, dia do descanso. Então eles não iam ter que buscar esse pão, pegava 2. Nesse dia o pão não envelhecia. Deus é sobrenatural. Então Deus dá a provisão, mas testa. Aí, se você vê o versículo de número 4, diz assim, olha que lindo.
Eu lhes farei chover pão do céu, o povo sairá, recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova, com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Então por que Deus podia colocar em cima da mesa deles? Podia, mas Deus dá as instruções pequenas para poder colocá-los à prova para ver se eles iam obedecer. Porque Deus não vai confiar promessas grandiosas para quem não é fiel nas pequenas coisas. O que isso tem a ver? A gente precisa começar a entender que Deus não vai entregar promessas grandiosas para quem não obedecer nas pequenas coisas. Que Deus muitas vezes vai nos colocar diante de situações elementares para testar a nossa fé, para nos entregar uma terra que mana leite e mel. Só que se a gente falha nas pequenas coisas, a gente não é colocado sobre o muito que Ele prometeu. O que Deus te pediu? Às vezes Deus nos pede coisas triviais ali, para você servir, mas você não encontra tempo. Para você, como foi falado com o Júlio aqui, dizimar, mas você não... Coisas pequenas. Deus pede para você dedicar ali um tempo, quem sabe pela manhã, você orar, você ler a Bíblia. Mas as pequenas coisas a gente não obedece. E por isso que muitas vezes a gente não acessa as grandes coisas, porque a gente não está sendo obediente nas pequenas. O texto é claro em dizer que Deus deu essas instruções pequenas, porque é pequeno demais, não é não, gente? Abrir a tenda, pegar um só maná e voltar para cá. Acordou cedo, pegou, voltou. Quantidade, um de cada vez. Instruções pequenas. Mas eles não conseguiam obedecer as pequenas instruções. Quais são as pequenas coisas que Deus tem te pedido e você não tem obedecido? Coisas que Deus pediu para você renunciar, coisas que Deus pediu para você fazer. Isso são testes de Deus, tratamentos de Deus, para nos fazer acessar as coisas grandiosas dele. Quem está entendendo diz amém. Então Deus testa a nossa obediência a partir das pequenas coisas. Eu estava vendo essa música, toda vez que vai cantar essa música, eu gosto muito dessa música mesmo, do Por Ele, né? Por Ele. Toca aí, que eu sou bom para cantar. Por Ele. Mas hoje mesmo cantando, eu chego uma parte que eu fico naquele conflito se eu canto ou não. Ajuda aí, Vaz. Puxa aí pelo menos para ajudar o pastor aí. Por Ele eu estou na minha vida. Canta aí. Tem certeza? Tem certeza? Tem gente que não segue a Bíblia. Um dos meus. Vamos cantar que é bonito, né? Tomara que não seja mentira. Começou a diminuir o glória. E agora? Perdendo. Essa parte é difícil. Perdendo tudo. Não abre mão do jogo do futebol para a hora do culto. Não abre mão do... Aqui é tigrinho? O que é aquele? Fiquei sabendo que tem gente crente, não sei o que de jogo, eu nem conheço. Negócio de aposta. Abrindo mão. A luta é profetizando. Queima o celular, Jesus. Se é no celular mesmo, faz. Eu não tenho conhecimento de causa, mas pergunta aí. Perdendo tudo. Perdendo tudo. A João Batista, essa música, que de fato gastou seus dias. Então, é dificílimo de cantar. Não que você não tenha que cantar. A questão não é cantar. A questão é justamente você se alinhar para cantar. É igual a ceia do Senhor. A ceia do Senhor não é uma oportunidade. Examine-se o homem a si mesmo. E então, como do pão e bebo do cálice. A pessoa fala assim: não estou em pecado, então não vou tomar. Não, a ceia, esse texto não é para você se esquivar, é para você se alinhar. Examine-se o homem a si mesmo, então, como do pão e beba do cálice. Não é para você se examinar para se esquivar, é para você se examinar para se alinhar. Senhor, eu me arrependo, eu abandono, eu sepulto isso da minha vida, e aí eu participo da ceia do Senhor.
Porque aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então nós precisamos aprender a sermos obedientes nas pequenas coisas. Senão a gente, a promessa tal, sobre a minha casa, sobre o meu ministério, sai dessa viagem. Começa a olhar para o Evangelho na realidade que ele é. É ser fiel no pouco. É isso que nós precisamos perseguir até que ele venha. É ouvir do nosso Salvador: filho, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. É isso que nós precisamos perseguir nessa terra. Qualquer área que Deus está testando a minha e a sua fidelidade. Pode colocar no próximo slide, nós vamos caminhar para o encerramento. Guarde essa lição diante da mesa no deserto. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Deus, ele vai mandar, ele não busca o maná. Deus vai prover o maná. O maná não vai cair na mesa do povo. O céu abre, Deus faz o céu abrir, Deus faz chover sobre a terra. Mas eu preciso levantar cedo e buscar o maná, e tem que ser cedo. Então Deus não vai fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Então Deus abriu a porta de emprego, irmão. Eu orei, Deus abriu. Agora você precisa honrar essa porta que Deus abriu para você entrar. Você precisa chegar no horário. Você precisa ser um funcionário competente, excelente, que glorifica a Deus, que surpreende a equipe, que faz além daquilo que foi pedido. Então Deus, ele vai dar a provisão. Sim, mas ele não vai fazer aquilo que a gente tem que fazer. Ele vai te dar o casamento, ele vai te dar o namoro. Eu orei, Deus confirmou. Mas agora você precisa cumprir os princípios do processo, porque ele não vai fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Nós estamos vivendo uma geração que quer que o leproso seja curado, mas não quer ali mover e mergulhar no Rio Jordão. Nós estamos numa geração que quer ver o azeite multiplicando, mas não quer sair para buscar os vasos para poder multiplicar o azeite. Nós estamos numa geração que quer ver cego sendo curado, mas não leva até o tanque de Siloé para lavar os olhos. Nós estamos diante de uma geração que quer ver Lázaro ressuscitando, mas não está disposto de tirar a pedra da frente. Então o que Deus está falando para mim e para você hoje, talvez diante desse deserto, levante-se, posicione, busque a Deus, busque a face dele, comece a orar, a ler a palavra, a jejuar, a ser um bom esposo, uma mulher sábia, um filho obediente. Comece a ser uma pessoa que honra a Deus nessa terra. Deus não vai fazer. Terceiro, Deus supre as nossas necessidades. Eu quero convidar você a colocar-se de pé em nome de Jesus. Deus supre as nossas necessidades e não a nossa ganância. Você vai ver eles concedendo aqui, concedendo o que eles precisavam. Meu irmão, eu quero declarar o que o Senhor colocou no meu coração. Tem gente que está passando no deserto, e Deus vai preparar uma mesa nesse deserto da sua vida. Deus vai preparar uma mesa nesse deserto. Mas nós não vamos chegar diante dessa mesa com um coração tomado de incredulidade e murmuração, mas de honra e de glorificação, exaltando a Deus por cada provisão. Sabe, essa noite Deus está colocando, eu quero declarar sobre este lugar, a mesa, mas o pão é o pão da presença dele para você se alimentar. Você não vai morrer nesse deserto. O Senhor vai te dar a porção de cada dia, ele vai te dar a provisão, e eu quero declarar que junto com essa provisão vai vir a aprovação de Deus. Como está o meu e o seu coração? Eu quero convidar você, vamos louvar o Senhor com um cântico. Pode cantar essa se desejar, pode cantar, pode ficar à vontade. Eu quero que você ore sobre essa palavra. Eu quero que você ore sobre essa palavra.
Santo de Deus, caia sobre nós, ó Deus, o temor. Caia sobre nós, Senhor, um senso de alinhamento com a Tua palavra. Uma igreja que te honra dentro do templo e nas ruas da cidade. Um povo, ó Deus, que há mais do que ser aprovado na terra, é aprovado nos céus. Ó Deus, Deus, em nome de Jesus, nos faça ser homens e mulheres como o Senhor olhou para Davi, segundo o Teu coração, que carrega o Teu caráter, que reflete a Tua glória, que é a Bíblia que as pessoas vão ler, em nome de Jesus. Arranque dos nossos lábios a murmuração, as queixas. Arranca dos nossos lábios, ó Deus, a ingratidão. Não nos deixe, ó Deus, acessar este lugar. Não queremos nos rebelar contra o Senhor. Guarda os nossos pés, guarda a nossa mente, guarda os nossos olhos. E sobretudo, com base nessa palavra, guarda os nossos lábios, guarda a nossa boca. Em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar que da nossa boca vai sair fonte de vida. Da nossa boca, ó Deus, vai sair palavras, ó Deus, em nome de Jesus, de cura. Eu quero declarar que da nossa boca, em nome de Jesus, vai sair palavras que vão gerar libertação, salvação. Em nome de Jesus, eu gostaria que você agora, em um minuto, você orasse por alguém que está próximo de você agora e usasse a sua boca para poder liberar um minuto, liberar uma palavra de bênção. Libere uma palavra de bênção sobre a vida de alguém agora. Chega próximo aí de alguém e abençoa ele. Fala: Senhor, abençoa a vida do meu irmão. Senhor, enche ele do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, provê uma mesa no deserto. Senhor, prepare o coração dele e use como resposta para esse tempo. Eu quero convidar você nesse momento que vai participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Você tomar agora os elementos da ceia nas tuas mãos. Nós vamos orar consagrando os elementos da ceia. Logo depois, juntos, nós vamos participar do pão. E posteriormente, nós vamos participar do cálice. Mas nesse momento, pegue aí os elementos da ceia, pegue o pão. Esses minutos finais em que nós vamos trazer à nossa memória a essência pela qual a nossa vida se move nessa terra, é por causa do sangue de Jesus, da morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero convidar você a pegar esse pão agora, em nome de Jesus. Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário. Se nós podemos nos reunir aqui, ó Deus, e ter livre acesso à Tua presença, ó Deus, mesmo que seja feito de forma graciosa, o preço foi altíssimo, foi preço de sangue, foi uma entrega de um Deus que deixou o céu, se fez carne, habitou entre nós, sofreu de forma indescritível, inexplicável, para que nós pudéssemos receber vida com abundância e vida eterna. E nesse momento em que nós vamos participar do pão, que é o símbolo do corpo do Senhor partido da cruz do Calvário, que haja um renovo no nosso coração, que haja um temor que tome o nosso coração, que haja uma gratidão que envolva a nossa alma, pelo Teu sacrifício prestado na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, nós consagramos os elementos da ceia, no nome poderoso de Jesus. Nesse momento, eu quero convidar você com todo temor e devoção a comer desse pão, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coma do pão, em nome de Jesus. Foi dilacerado, o Seu sangue foi derramado, Ele ficou numa tumba por 3 dias, mas a morte não pode deter, o inferno não pode parar a promessa que desde a eternidade estava liberada. O Cordeiro já estava preparado para redimir o Seu sangue em favor de mim e de você. E hoje nós estamos aqui porque Ele ressuscitou. A morte Ele venceu, a morte Ele venceu, e vivo está, operando maravilhas, milagres, prodígios. Eu sinto Ele. Eu quero contar você agora com esse cálice. Se você aí
Troque com a pessoa próxima de você e declare uma palavra de vida. Fala com ele: eu sou grato a Deus mais uma vez. Eu sou grato a Deus pela sua vida. Deus te abençoe. Fala isso. Eu sou grato a Deus pela sua vida. 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 Sou grato a Deus pela vida de cada voluntário, de cada servo, da minha casa, da minha família. Glória a Deus, você já trocou o cálice com toda a devoção e gratidão agora. Eu quero convidar você a tomar desse cálice em nome de Jesus. E vamos juntos celebrar o Senhor. Vem aqui, Lu, para a gente poder juntos aqui tomar e celebrar. Vem, Helena. Pode beber do cálice.